Oi, gente, que prazer estar com vocês e poder gravar este vídeo depois de tanto tempo. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é muito obrigada. Obrigada a todos vocês que oraram por mim, que se preocuparam comigo, que me mandaram mensagens. Quantas coisas lindas eu recebi. Áudios, canções, vídeos, tanta coisa que aqueceu meu coração e que tem aquecido e que tem me confortado nesses dias tão difíceis. Todos vocês acompanharam desde quando meu marido teve um infarto, foi hospitalizado, cirurgia, tantas outras coisas que aconteceram durante esse período que é difícil até enumerar. E como eu sou grata por vocês, grata por tantas mensagens de conforto. Obrigada, obrigada mesmo. E estou de volta. De volta, não é fácil. Não é fácil voltar também com os vídeos, porque a gente fica enferrujado. Depois de meses ali, você começa a se sentir incapaz. Mas eu gostaria de dizer para vocês que eu aprendi tanta coisa durante esse período. E aprendi principalmente o quanto nós precisamos estar junto das Escrituras. Como as Escrituras nos fortalecem e abençoam as nossas vidas. Como eu sou grata pelo Vem Segue-me durante esse período, mesmo no hospital, mesmo às vezes meu marido longe, eu ali com infecções. Eu abri o meu aplicativo, Biblioteca do Evangelho, ia lá na designação do Vem Segue-me, lia em voz alta para ele. E como eu sentia que ele ficava agradecido, como ele ficava tranquilo, quando ele podia, ele compartilhava alguma coisa, ele falava alguma coisa. Como eu sou grata por esse programa inspirado, que muitas vezes respondeu às minhas orações e me ajudou a permanecer de pé. E esta semana, estudando, não foi diferente. E eu vou te contar que um capítulo que me chamou muito a atenção é o 1 Coríntios 15, é o apóstolo Paulo. E esse capítulo é tão fortalecedor se você está passando por um período como eu passei, ou se você perdeu alguém tão próximo. Eu gostaria que você pensasse muito e lesse com muito carinho essa designação do Vem Segue-me. O 1 Coríntios 15 é uma lição de fé, de esperança. É o Evangelho resumido. É tudo aquilo que nós precisamos acreditar. E aí a gente vai para esse contexto onde os santos de Coríntios, eles começavam a ter dúvidas, né? Alguns começavam a suscitar discórdias e dúvidas. E entre elas estava um ponto básico da doutrina de Cristo, do seu Evangelho, que é a ressurreição de Cristo. Então é como se as pessoas dissessem: morreu, acabou, não tem mais nada depois dessa vida. Ah, fica acreditando em lorota, em conto de fadas. E eu fiquei pensando, gente, isso foi há tanto tempo atrás, mas é tão atual para a gente, nos dias de hoje. Quantas pessoas a gente se depara que não acredita no depois, que não acredita que nós somos seres eternos, que nós viemos à Terra com um propósito, que um dia todos voltaremos para casa, que estamos aqui de passagem. Quantos que acreditam morreu, acabou? E como é triste isso. É muito mais fácil passar por momentos dolorosos da vida acreditando no plano de salvação, acreditando que Deus vive e que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, e que graças a Ele ressuscitaremos um dia. Então era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava falando para aqueles santos. Era exatamente isso. Ele dizia que nisso se resumia o Evangelho de Cristo e que ele era uma testemunha. E eu fiquei pensando, porque olha só, quando Cristo nasceu, teve muitas testemunhas. Muitas, anjos, pastores, magos, muita gente foi testemunha. E por que será?
para nos fazer acreditar que Cristo realmente veio a esse mundo. Pois bem, e por que Cristo, quando morre, quando Ele ressuscita, Ele precisa de tantas testemunhas? Pelo mesmo motivo, para que a gente acredite, para que a gente saiba que muitas pessoas testificaram que não foi uma mentira, que não foi uma fábula. Cristo viveu e morreu e ressuscitou. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É lindo 1 Coríntios 15, porque ele diz exatamente assim. Olha só, gente, ele fala uma lista de pessoas que viu o Salvador. Ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então a morte, ela foi introduzida na terra através de um homem, que foi Adão, lá no Jardim do Éden. Né? E Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte física e espiritual. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele começa a dizer a lista de pessoas. E foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha só, 500 pessoas, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Alguns já dormem, alguns também já morreram. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. Por último de todos, foi visto por mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha que lindo o apóstolo Paulo falando. Lindo, lindo, lindo. E a gente pode acrescentar mais gente a essa lista. A gente pensa em Joseph, por exemplo. Joseph viu também. Quando a gente pensa quando o Salvador visitou os nefitas nas Américas, quantos viram também? E todos nós podemos ter o nosso testemunho pessoal de que Cristo vive. Esse é o seu Evangelho. É isso que Ele espera de nós. Que a gente tenha esse testemunho tão firme, tão forte. Porque é esse testemunho que vai nos ajudar a resistir às provas da vida, a passar pelos vendavais da vida. Então nós precisamos fortalecer o nosso testemunho em Cristo. E que isso é o mais importante. E eu fiquei pensando sobre esse período, tanta coisa que eu vi, que eu presenciei no hospital, tanta coisa. E muitas vezes eu ficava olhando e pensando o quanto nós não somos nada. O quanto nós estamos totalmente, né, na nossa dependência de Deus. O quanto nós dependemos dele. Ele nos deu a vida, ele nos tira a vida. Ele tem o dia determinado de cada um. E de como nós estamos nessa terra e às vezes a gente acaba se distraindo e perdendo o foco de Cristo, do seu Evangelho. E às vezes quando vem uma doença, às vezes quando vem algo tão difícil como a morte, a gente aproveita e faz toda uma reflexão. E a gente aprende. Né? O meu marido sempre dizia que a gente não devia ver a morte como algo ruim, mas como algo necessário para que a gente pudesse progredir e voltar à presença de Deus. Mas, gente, não é fácil. Não é fácil porque é a saudade, é aquele vazio que fica. Mas como é prazeroso, como passar por esse momento, conhecendo o plano de salvação, ameniza a nossa dor e nos dá esperança. É isso que Cristo está nos dizendo, é isso que Paulo está nos ensinando todo o tempo através das Escrituras. E agora ele era uma testemunha desse Cristo. E eu fiquei pensando também nas tantas coisas que a gente aprende com o Evangelho restaurado, que a gente aprende sobre a nossa existência na Terra. O apóstolo Paulo ele falou muito, né, sobre a morte, sobre Cristo venceu a morte. Em Filipenses 1:21 ele diz: o viver em Cristo, o viver é Cristo e o morrer é ganhar.
E por que ganhar, gente? É um ganho, porque a gente vai para um outro patamar. A gente vai para o outro lado do véu continuar a cumprir esse plano. Ele fala ainda em Filipenses 3, 20 a 21. Mas a nossa cidadania está nos céus. Ou seja, todos nós somos cidadãos do céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E eu fiquei pensando nisso, porque eu vi o meu marido definhar. Eu vi o corpo dele extremamente abatido. Ele emagreceu mais de 30 quilos, ficou desnutrido. Nos momentos finais, seus órgãos já não funcionavam como deveria. Coisas tão básicas como ir ao banheiro, fazer xixi, ele ainda não podia. Os rins não funcionavam, pulmão, coração. E esse corpo abatido, às vezes eu olhava e dizia, não, mas esse não é meu marido. Ele não está mais aqui, ele está cada vez mais longe. E leia essa escritura de Paulo quando ele diz, o nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso, para ser conforme o corpo do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador Jesus Cristo. E é isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 15, quando ele fala, e há corpos celestes e corpos terrestres, corpos telestes, e uma é a glória do sol, outra é a da lua, outra é das estrelas. Gente, nós vamos ressuscitar um dia graças a Cristo. Todos ressuscitaremos. Mas com que corpo, com que glória nós ressuscitaremos? Isso está condicionado à nossa maneira de viver nessa terra. E quando a gente lê em Doutrina e Convênio 131, fala exatamente sobre isso. Que na glória celestial, ou seja, um corpo celestial, vai poder ter progenie eterna. E vai poder estar junto em família. Vai poder gozar da presença de Deus, Jesus Cristo e do Espírito Santo. Já na glória terrestrial, somente o Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo. Na glória celestial, somente o Espírito Santo. Então, as características de cada corpo, de cada glória, nós herdaremos de acordo com o merecimento, de acordo com a nossa maneira de viver na terra. Então, tudo que o apóstolo Paulo está nos dizendo é, vivam em Cristo, guardem os mandamentos, façam o correto, para que um dia vocês estejam na glória celestial. Ele diz ainda, né, ele diz assim, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque essa era a dúvida deles. Nós não acreditamos em ressurreição. Eu não estava lá. Eu não vi. Esqueceram que vivemos nessa vida pela fé. E o apóstolo Paulo ensina doutrinas maravilhosas quando ele fala, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam então eles pelos mortos? Essa ordenança sagrada que foi restaurada na igreja verdadeira de Cristo e que hoje acontece nos nossos templos, o batismo pelos mortos. E sabe por que nós fazemos isso? Porque os mortos estão vivos e porque eles ressuscitam. E o apóstolo Paulo continua, e se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se só nessa vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, há muito mais. Há muito mais depois dessa vida.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. E assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. E foi exatamente isso que eu falei para o meu marido na minha última conversa com ele. Embora ele estivesse entubado, os médicos diziam que ele podia ouvir. E nessa minha última conversa, na segunda-feira, ele faleceu nessa madrugada da segunda para terça. Mas eu conversei com ele muito. E entre as coisas que eu conversei com ele, eu disse, às vezes a gente espera a cura física. Tantas vezes a gente leu Vem e Segue-me Juntos e a gente viu os milagres do Salvador. E em tantos dos milagres ele começava dizendo, os teus pecados te são perdoados. Indicando que a cura espiritual era mais importante que a cura física. E só depois ele dizia, levanta-te e anda. Até decepcionando a plateia. E ele dizia, né, o que é mais fácil dizer, o que é mais difícil dizer a um homem, teus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda. E eu dizia isso para o meu marido. Eu disse para ele na minha última conversa com ele, conversei muito com ele. Eu disse, eu adoraria que nada disso tivesse acontecido. Eu adoraria pegar você, levar para casa e que tudo fosse como antes. Mas eu sei que não será assim. E o Senhor sabe todas as coisas. Ele tem um propósito para todas as coisas. Eu esperei durante esse tempo que houvesse uma cura física. Mas eu não tinha percebido que já houve uma cura espiritual. Olha para você, 3 meses praticamente em um hospital. Quanta paciência você aprendeu. Quanta humildade. Quanto tempo você teve para refletir sobre a sua vida. Deus já te perdoou pelos teus pecados. Ele já te curou espiritualmente. E essa é a cura mais importante. Gente, eu me despedi dele. E esse sentimento de despedida me deu muita leveza, muita leveza. E ele tentava falar, não podia. Ele abriu os olhos. E eu dizia, não se preocupe, eu sei que você me escuta. Eu sei tudo o que você gostaria de me dizer. Você só está indo primeiro que eu. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá e nós nos encontraremos. Então não se preocupa. Porque esse é o caminho de todos nós. Então, gente, a minha mensagem hoje para vocês é de fé. É de esperança. É a mensagem que, por mais doloroso que seja, hoje eu estava conversando com meu irmão e eu disse, agora eu sei como se sente uma viúva. E eu sei porque as escrituras falam tanto de viúva, a viúva de Naim, a viúva de Serepta. Tantas vezes é retratada viúva, não é fácil. Mas quanta esperança nós temos com o Evangelho, quanta esperança temos com o plano de salvação. Quanta esperança por saber que Cristo ressuscitou e que ressuscitaremos um dia. Então que a gente não se perca nas distrações do mundo. Que elas não nos tirem o foco do que é mais importante. E que a gente seja melhor, sim, melhor para herdar o reino celestial. Para ter um corpo celeste. Como falou Paulo, que era um perseguidor. E de perseguidor passou a ser uma testemunha. Que possamos ser testemunhas também de Cristo. E testificar dele para o mundo. Ele vive. Ele nos ama. E Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Até a próxima!